Olá, que bom ter vocês aqui novamente, aqui no nosso canal Vinho Novo em Áudios Novos. Quem não conhece ainda, curte, se inscreva e assista os vídeos que já estão lá postados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus tem falado no meu coração e também gritado aos meus ouvidos, para que a gente possa estar dividindo com vocês algo bem precioso. Então, hoje o nosso tema é o envio, tá? Nós, como cristãos, todos somos chamados, né? Eu tinha lá uns 15 anos de idade quando Jesus me chamou, né? Eu aceitei o convite do chamado dele e vim para dizendo sim com o passar dos anos, né? Muitas foram as promessas, muitas foram as revelações. E muito foi o trabalho no reino, assim, né? De servir a igreja, de ajudar, de falar de Jesus para o próximo. Mas tudo isso eu via que fazia parte ainda do chamado. Mas teve um momento da minha vida, há uns 15 anos atrás, que ele me chamou para o envio, né? Todos nós temos um momento do chamado, onde Deus nos cerca com a sua bondade, onde Ele nos trata como crianças, onde Ele nos leva com todo zelo e cuidado para que a gente não morra na fé, né? Onde Ele nos coloca assim tudo de melhor do reino para que a gente cresça de uma forma saudável. Mas chega um momento que Ele quer nos confrontar, né? Nos coloca no meio do pecado, né? Para que a gente possa ver o nosso pecado e também muitas vezes vemos o pecado do nosso irmão que reflete o nosso pecado, para que Ele possa nos enviar. Ele quer nos chamar para a limpeza dos lábios, né? Para a purificação, para a santificação. E é essa hora que Isaías está lá escrito no capítulo 6, que é o envio. Tá? Então Isaías já era um homem também que ele já professava sua fé, que ele fazia para o reino, e que ele começou a ver os pecados do povo, e ele se viu no meio desses pecados, fazendo parte de tudo aquilo. Então ele não falava para pessoas que não eram cristãs, ele viveu como um cristão, com os judeus, para também se sentir parte daqueles pecados, né? Então nessa hora ele é chamado para o envio. Então eu vou ler para vocês lá o que está em Isaías 6, tá? No verso 1 começa: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoados os seus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por mim? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde muito nova na fé, eu escutava essa frase: eis-me aqui e envia-me a mim. E tinha no coração esse desejo de ser enviada, né? De ser chamada pelo Senhor dos Exércitos, de ser convocada para um lugar de guerra, né? Mas para isso tinha um ponto, que as minhas iniquidades teriam que ser perdoadas e os meus pecados teriam que ser perdoados, né? E quando eu escutei isso a primeira vez, eu lembro que quando eu escutei essa pregação, essa palavra, eu chorei muito, porque eu sabia que era Deus me chamando e que Ele queria tocar nos meus lábios com a tenaz tirada do altar, que para mim é muito a obra de Jesus na cruz, né? Essa tenaz, esse fogo que vem consumindo através do Espírito Santo o nosso coração e a nossa vida. E eu não entendia assim, né, onde tudo isso iria dar quando eu escutei essa palavra, mas Deus tinha um processo para se iniciar, né? Para que eu entendesse o que é a iniquidade, o que é o pecado do povo, o que tem torcido o meu caule, porque a palavra iniquidade é o que torce a árvore, é que torce
do jeito que cria modificação da raiz até as pontas das árvores, né? E Deus veio me trazendo nesses 15 anos depois dessa palavra para conhecer a iniquidade, né? A gente tem muito que a gente escuta muito de que a gente aceita Jesus, nossos pecados foram perdoados. Isso é claro, é uma visão, é uma palavra profética sobre a nossa vida que vai se cumprir por causa do telestai, né? Da obra perfeita e concluída de Jesus. Então ele fez tudo para nos colocar debaixo dessa aliança, né? E debaixo dessa aliança, nosso caminhar de confissão, de arrependimento se inicia, tá? Então, para ser enviado, para ser chamado pelo Senhor dos Exércitos, para pertencer a esse exército, então a gente tem que caminhar no processo de purificação, de santificação e de perdão de pecados, né? E eu fui entendendo, e Deus foi me falando, né? Me trazendo quais eram os meus ídolos, mostrando meu coração, para que se iniciasse então o processo de cura, de libertação, de restauração, onde viria à luz tudo, né? Claro que não encerrou ainda, mas que viria à luz tudo que estava encoberto realmente da minha vida, né? E como que veio à luz? Através da palavra. Muitas vezes veio à luz pelos homens do Velho Testamento, né? O Senhor foi me dando nomes de pessoas que eu deveria observar. O primeiro nome que Ele me deu sobre o que eu deveria observar, os pecados, a linha de pecado foi de Raquel, a filha de Labão, né? E Labão, um homem defraudador, ela defraudadora, que casa com defraudador. E Deus me foi me falando, né? Que a defraudação fazia parte da minha história. Não só da minha história, mas da história dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Por quê? Porque quando Ele vem redimir, Ele é um Deus de gerações. Ele vem redimir as gerações, né? Dentro do meu chamado, não está só o meu chamado. Está o chamado daqueles que já foram, para se estender para aqueles que ainda virão até 1000 gerações. Então eu fui entendendo o que seria o envio, né? E não há muito tempo, Deus falou assim, olha, hoje você entende que seus pecados têm que ser perdoados para que você possa ser enviada, sem o perdão de pecados, né? Ah, mas eu já fui perdoada na cruz por Jesus. Foi, Ele já fez a obra perfeita, mas o pecado só é perdoado quando tem a confissão e arrependimento, quando vem para a luz, né? A gente não traz um balaio de pecados que a gente nem conhece para Jesus e joga nos pés da cruz, não. Tem que vir para a luz, tem que ser confessado, tem que trazer tristeza no coração, arrependimento por ter feito e cometido, ou por vontade própria, né, que é o pecado, aquele que erra o alvo, aquele pecado que está aqui na nossa frente, a gente erra, ou por alguém que pecou e que vem torcendo, que vem transformando o nosso caule e produzindo frutos amargos, tá? Então a iniquidade é isso. Então a iniquidade vem torcendo. Então toda vez que Deus me falava de um pecado, Ele trazia a história, Ele trazia a imagem da família, Ele trazia o versículo, Ele trazia o personagem e foi curando as raízes, tá? Então nesse processo de envio está a confissão, o arrependimento da iniquidade e do pecado, para que a culpa seja tirada. E daí sim, a gente pode dizer sim ao chamado e também sim ao envio. E a gente vai dizer lá no final, eis-me aqui, envia-me a mim. Então por hoje é isso. Espero que vocês possam caminhar nesse processo comigo, de conhecer, de falar um pouquinho sobre o que é iniquidade, quais são os pecados, aquilo que agrada o coração de Deus, é um coração contrito. Então venham para esse processo junto, para a gente poder caminhar e se encher do vinho novo, mas com odre também novo, tá bom? Espero vocês até o próximo vídeo.